No vídeo de hoje, eu vim trazer aqui algumas formas para que você aprenda a ganhar R$ 50 por dia sem fazer nada, ou quase nada. Bora lá! E aí, aqui quem fala é Paulo Mateus e esse é o Universo Zero. Bom, gente, a primeira coisa que nós temos que colocar em pauta no vídeo de hoje é que essa simulação de ganhar R$ 50 por dia é basicamente R$ 1.500 por mês, certo? Então eu vim trazer aqui para vocês algumas formas de conseguir isso de renda passiva para que você atinja esse número de R$ 50 sem precisar trabalhar. Inclusive, essa é uma meta pessoal minha e eu ainda estou em busca desse objetivo. Se você quer estar junto comigo nessa jornada, se inscreve aqui e compartilha esse vídeo para pessoas que possam se interessar por esse tipo de conteúdo. A primeira coisa que nós temos que entender é que para ganharmos R$ 50 por dia sem fazer nada, nós temos que diferenciar o que é uma renda ativa de uma renda passiva. Lembrando que os exemplos que eu estou trazendo aqui para vocês são exemplos que podem ser otimizados ou divididos de acordo com cada um do perfil de vocês, mas aqui é para dar um olhar para a gente do que realmente acontece. Então hoje eu trouxe vocês aqui para a tela do meu computador, basicamente com o roteiro de construção dos meus vídeos. Então, como vocês podem ver, inclusive aqui tem os horários que eu vou colocar nos capítulos do vídeo, né? E eu quis trazer esse vídeo nesse formato diferente e já me deixa aqui nos comentários o que vocês acham desse estilo, porque a ideia é que vocês entendam um pouquinho mais do panorama, mas eu quero que você que está aqui acompanhando o vídeo realmente fique para entender cada um desses pontos. Então, como vocês podem ver, aqui tem 5 formas que eu separei para a gente. E como eu estava explicando, a ideia é que a gente consiga de uma forma passiva, para que a gente ganhe R$ 50 por dia, sem precisar fazer nada, sem trabalhar. Então, a primeira forma, como vocês podem ver aqui, é alugando um imóvel, que num cenário aqui de Brasília, eu puxei aqui para vocês alguns dados, né? Que seria um imóvel ali de 250 mil a 375 mil reais aqui em Brasília. Isso aqui é considerando aí um retorno do aluguel em torno de 0,5% ao mês, que a gente colocaria ali na casa dos 300 mil mais ou menos. E já me deixa aqui nos comentários qual é o valor que você precisa investir aí em um imóvel na sua cidade para que você consiga um retorno aí de R$ 1.500 por mês. Porque a gente sabe que dividindo esse valor por 30 vai dar R$ 50. Já a segunda forma seria comprando ações. Então eu trouxe aqui para vocês um exemplo de uma ação que eu tenho na minha carteira, ó, que é a BBAS3, que é o Banco do Brasil, que no esquema de ações o cálculo já é um pouquinho diferente, porque a gente sabe que nem toda ação tem essa recorrência de pagamento mensal. Então, para essa segunda forma em específico, a gente tem que trazer um resultado anualizado. Então, vamos lá. Para a gente conseguir essa renda de R$ 50 por dia, a gente precisaria investir, no caso aqui de Banco do Brasil, em valores de hoje, R$ 182.520 aproximadamente. E aqui, para a gente puxar na calculadora, para que vocês até possam fazer esse cálculo, né, para a empresa que você gosta e tudo mais, a gente basicamente pega aqui a quantidade, né, as 6.084 ações, e eu botei aqui num preço médio para a gente calcular R$ 30. Então, como vocês podem ver, deu aqueles 182.520. Só que eu coloquei uma média anualizada aqui dessas ações, pagando uma média de R$ 3 por ano, o que é bem factível no caso de Banco do Brasil.
dando aqui um total de 18.252. A gente divide esse valor por 12 para saber quanto estaremos ganhando por mês, e aqui a gente divide por 30 para chegarmos naquele valor de R$ 50 por dia. Então, isso aqui é um cálculo bem simples que você pode estar fazendo aí para empresas do setor aí de energia elétrica, como eu já trouxe aqui no canal para vocês, ou até no sistema de seguros. A ideia aqui é que vocês realmente vejam as possibilidades que nós temos de conseguir chegar nessa marca, de ganharmos R$ 50 por dia sem fazer nada. Já a terceira forma são os nossos queridos fundos imobiliários. Olha que bacana. E no caso das ações, quando a gente tem o recebimento de dividendos e nos fundos imobiliários os rendimentos, temos que aproveitar que esse valor é isento de imposto de renda, o que facilita bastante, inclusive, o cálculo. Então, os fundos imobiliários é até um pouco mais simples o cálculo, porque eles nos pagam de forma mensal. Então, aqui eu trouxe para vocês o Fundo Imobiliário MXRF11. Lembrando que tanto a ação de Banco do Brasil como o Fundo Imobiliário MXRF11 são dois ativos que eu tenho na minha carteira. Então, eu trouxe aqui um site que eu acho interessante do Investidor 10, que eu já trouxe inclusive outras vezes aqui no canal, que você consegue ter esse panorama do que está acontecendo na empresa e realmente avaliar para ver se isso encaixa no seu perfil. Lembrando que aqui não é nenhuma recomendação de investimento, eu apenas mostro para vocês o que eu faço e o que faz sentido para mim e o que eu venho carregando na minha carteira já há bons anos. Então tem aqui o Banco do Brasil que eu trouxe para vocês, e aqui tem o Fundo Imobiliário MXRF11, um fundo imobiliário que eu considero muito interessante e tem uma perspectiva bem legal aí para uma carteira de longo prazo. Então, como os fundos imobiliários pagam aí de forma mensal, o cálculo fica mais simples porque a gente consegue aqui, 16.667 cotas, né? E com esse valor, 16.667, a gente multiplica por 9 centavos, que é o que esse fundo imobiliário vem pagando atualmente. Aqui a gente chega no valor de R$ 1.500,03, que dividindo por 30, chegamos no valor de R$ 50 por dia. Eu trouxe aqui, nessas formas desse vídeo para vocês, do investimento que tem o maior custo até o menor. Lembrando que não é porque é menos dinheiro que você vai investir em outras formas que vai te possibilitar chegar nesses R$ 50 por dia que ele é o melhor, ou que é mais seguro, que é mais simples. Então, como vocês podem ver, naquele esquema do aluguel de imóveis, é o que é mais complicado, né? O investimento é maior, a burocracia é mais difícil. Depois nós temos o esquema de ações, que contando inclusive o seu fator aí de tolerância ao risco e a sua idade pode fazer mais sentido. E depois partimos aqui para os fundos imobiliários. Como vocês podem ver, a diferença de fundo imobiliário para ação nem é tão grande, né? Comparado ali com o esquema de você realmente comprar um imóvel. O que nos leva aqui à quarta forma. Essa quarta forma aqui, que são as famosas caixinhas, cofrinhos, né? E vários nomes que eles dão nos aplicativos aí de bancos digitais, ou os próprios bancões, são uma forma de você colocar seu dinheiro ali alocado em renda fixa, que vai ter naquele rendimento mensal, que a gente busca aqui no caso os R$ 1.500, para que dividido aí no período de um mês a gente atinja os R$ 50 por dia. Então aqui, no momento que eu estou gravando esse vídeo, a Selic ainda está num patamar muito alto, a taxa de juros do Brasil
tem se mostrado aí até de certa forma alarmante. Então você vê que com aproximadamente R$ 150 mil em caixinhas aí, por exemplo, do Nubank, que já estão rendendo 110, 115% do CDI, você já consegue atingir esse número. O que de certa forma é mais acessível para a grande maioria dos investidores por se tratar de um investimento basicamente linear, que você não sofre com oscilação de preço, normalmente é a porta de entrada para muitos investidores. E já me deixa aí nos comentários, você já tem um dinheiro aí rendendo nessas caixinhas, nesses cofrinhos? Você já está partindo aí para uma perspectiva de realmente ampliar o seu portfólio de investimentos? Eu tô junto com você nessa jornada e vamos embora. E pelo menos para mim, eu trouxe aqui para vocês a quinta forma, que são os jogos NFT. Então, dentro do universo aí DeFi, né, de finanças descentralizadas, hoje nós já temos uma possibilidade bem interessante de conseguir fazer uma renda extra, inclusive em dólar. Como vocês podem ver, eu trouxe aqui um exemplo de R$ 50 mil investido no Limercoin, que já te possibilita chegar nesses R$ 1.500 por mês, ou seja, atingir os R$ 50 por dia. Só que esse tipo de investimento aqui é o que vai exigir muito mais aí controle emocional, e se é um dinheiro que você realmente quer buscar tranquilidade, eu não aconselho que você de forma alguma coloque aqui uma pedrada, né, uma grande quantidade de dinheiro. Mas o Limercoin ele é interessante porque ele simula uma economia dentro aqui do mundo digital e é basicamente num sisteminha de mineração de criptomoedas. Eu inclusive vou disponibilizar para vocês um vídeo dedicado aqui a esse projeto para vocês entenderem como é que funciona mesmo aqui o Limercoin, mas esse aqui é só um exemplo. Assim como a gente tem o próprio Rollercoin, Pirate Nation, Chain of Legends, e ainda assim aqui nos leva à reflexão que o mais importante é diversificar seus investimentos. E agora você deve estar se perguntando, eu trouxe aqui para vocês 5 formas de aprender a ganhar esses R$ 50 por dia, e o questionamento que pode ficar qual que é melhor, o que eu devo escolher? E assim, o que eu venho fazendo ao longo do tempo, né, de alguns anos investindo, é diversificar os investimentos. Então você pode atingir, por exemplo, esse valor, excluindo nesse exemplo aqui o caso de comprar um imóvel, né, que não tem como comprar um pedacinho só dele, aí a gente teria que partir para os fundos imobiliários, ir colocando um pouquinho de recurso em cada uma dessas possibilidades. Então a gente tirando, por exemplo, aqui o aluguel de um imóvel, sobrariam 4 opções. Então aqui a gente poderia colocar, por exemplo, em 3 opções uma quantidade de dinheiro maior, que é mais seguro. Dependendo se você for mais conservador, você colocaria, por exemplo, uma meta de chegar a R$ 50 mil aqui nas caixinhas, nos cofrinhos, né? Depois colocaria ali 15 mil em ações, 15 mil em fundos imobiliários. O importante é a gente ter a ideia de que nós podemos sim começar a ganhar dinheiro realmente fazendo o nosso dinheiro trabalhar para a gente, e que a gente consiga ir realmente avançando aí nos nossos projetos e nos nossos objetivos. Então eu deixei aqui no final sobre a possibilidade como fazer uma renda ativa, porque é isso que realmente vai possibilitar tudo isso aqui que a gente conversou durante o vídeo acontecer. Então, se você tem o seu trabalho já fixo, você aí já tem seu trabalho CLT convencional, ou você tem seu negócio, é um funcionário público, você tem que entender que a sua renda ativa é o que vai te possibilitar depois ganhar o dinheiro sem trabalhar. Então, às vezes, a pessoa clica num vídeo como esse e quer algo mágico, né?
eu cliquei aqui num site, vai ficar entrando dinheiro no meu bolso sem, inclusive, eu não aplicar nada. Então, se você está buscando esses conteúdos, você vai cair em golpes. Isso não é sustentável. A gente já tem vários exemplos de como isso pode danificar o pouco dinheiro que você conseguiu construir. Então, vamos botar o pé no chão, realmente entender que dá sim para conseguir construir uma nova fonte de renda, mas é preciso estratégia. Então, espero de verdade que esse vídeo possa ter enriquecido um pouquinho mais a vida de vocês. E no mais é isso. Tudo de melhor sempre e até mais.